Plantão urgente, saiu agora. Southampton muda a negociação, pede jovens da base para diminuir valores e trava a negociação com o Flamengo por Carlos Alcaraz. Zagueiro Fabrício Bruno pode ser vendido a qualquer momento. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola. Cole esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito fácil se inscrever, dá aquela moral pro Rafla. Você faz o canal Raflamelo crescer cada vez mais. Muito obrigado pelo seu carinho. Segue a gente também nas redes, Raflamelo81. Acompanhe esse vídeo até o final, porque você vai saber tudo sobre o jogão de hoje, mercado da bola e essa reviravolta que aconteceu agora. Mudança de valores e pedidas que envolvem jovens da base travam a negociação do Flamengo por meia argentino Carlos Alcaraz. Depois de dar a negociação com o Southampton como encaminhada por 18 milhões de euros, aproximadamente 107 milhões de reais, o clube carioca foi surpreendido com um novo posicionamento dos ingleses, que querem a inclusão de Iago ou Vitor Hugo na compra do argentino ou o pagamento de 25 milhões de euros, 150 milhões de reais, um cenário que o Flamengo discorda. E a gente vai explicar por quê em cima dessa informação do GE. Globoesporte.com. O Flamengo, que já tinha negociado com os ingleses o valor de 18 milhões de euros, e aí os ingleses deram uma de Zenit, voltaram atrás e colocaram o valor do argentino Carlos Alcaraz de 18 para 25 milhões de euros. E aí simplesmente mandaram para o Flamengo isso. E aí pediram jovens na negociação para que o valor de 25 milhões de euros caísse para 18 milhões de euros. Ou seja, é como se o Flamengo pagasse 18 milhões de euros limpos, 107 milhões de reais, e envolvesse mais um garoto da base na negociação. O Flamengo perderia de graça esse garoto, no caso, se o clube rubro-negro aceitasse. O Flamengo então foi pego de surpresa com a mudança de postura do Southampton neste início de semana, quando já se preocupava aí com o segundo passo da negociação, que era convencer o meia argentino, que ainda não está muito convencido de jogar no futebol da América do Sul. Ele que chegou na Europa, foi comprado aí pelo Southampton, junto ao Racing da Argentina. Então a postura do Flamengo se dá aí uma vez que a formalização da proposta de 18 milhões de euros só aconteceu depois do sinal positivo dos ingleses. O Flamengo só fez a proposta porque os ingleses aceitaram a proposta do Flamengo. E num primeiro momento eles acharam interessante, porque o Flamengo está oferecendo mais do que eles pagaram quando compraram junto ao Racing o Carlos Alcaraz. E aí o interesse pelos jovens, por sua vez, fez com que o Southampton desse um passo atrás e apresentasse uma contraproposta que não agradou o Flamengo. Essa, portanto, é a reviravolta na negociação envolvendo o meia argentino. O Flamengo entende que perderia uma de suas promessas da base de graça, uma vez que o acordo já estava encaminhado por 18 milhões de euros e já respondeu de forma negativa. O Flamengo já disse para o Southampton, negativo, o que era acordado era 18 milhões de euros. A gente aqui não vai envolver jovens. As negociações não estão encerradas, mas neste momento não há aí um caminho claro para resolver esse impasse. Para quem não conhece o Iago, ele é capitão do time sub-20, que decide no final do mês o Mundial de Clubes da categoria contra o Olympiacos no Maracanã. Enquanto o Vitor Hugo é um conhecido, da torcida, jogou muita bola na base e não conseguiu despontar entre os profissionais. O Flamengo entende aí que esse valor de mercado, da proposta dos 18 milhões de euros, seria aí o valor final para a contratação do meia argentino Carlos Alcaraz, e não daria nenhum centavo a mais, nenhum centavo a menos. O meia argentino foi revelado pelo Racing, se profissionalizou em 2020,
Com a camisa da academia, ele fez 83 partidas oficiais e marcou 12 gols. Transferiu-se para o Southampton no início de 2023. Pelo clube inglês foram 47 jogos, 8 gols marcados. Em fevereiro deste ano, foi emprestado à Juventus, mas os italianos decidiram por não exercer a opção de compra. Em 2023, ele teve sua primeira convocação pela seleção argentina do técnico Lionel Scaloni. Eu sei que muita gente vai falar assim nesse momento, o Flamengo está esperando o quê? Está perdendo tempo? É só dar o Vitor Hugo, né? Eu sei que muita gente vai falar isso, mas olhando aqui para o clube, o Vitor Hugo é um ativo do Flamengo e tem valor de mercado, né? Com base em dados, né, pela Federação do Esporte, do Futebol, né? E aí eles colocam lá os jovens mais valorizados que atuam no Brasil, e aí os clubes ficam, né, de olho. O Vitor Hugo já teve interesse aí, inclusive de grandes clubes ingleses, já teve interesse de clubes da Itália, de Portugal, só que o Flamengo não negociou o atleta. Pode não ter acontecido ainda no time principal, não ter dado certo. Hoje, por exemplo, a gente não sabe qual a posição do Vitor Hugo, né? Já trabalhou com inúmeros treinadores no Flamengo e não conseguiu se firmar. Mas, olhando para o lado do clube, o Vitor Hugo é sim um ativo. E uma outra situação, quem o Southampton acha que o Carlos Alcaraz é? O novo Messi? Para pedir 25 milhões de euros? Se fosse bom, a Juventus teria adquirido, teria exercido a opção de compra. Então, devagar, menos. Baixa essa bolinha aí, ô Southampton. Agora, o Flamengo não vai aceitar esses termos. Não vai envolver nenhum jogador da base, porque se envolvesse nesse negócio, sairia de graça. Outro jogador citado na matéria foi o Iago, que é capitão do Sub-20. Tem aí um futuro brilhante pela frente, né? Jogador bom, acompanha os jogos do Iago pela base, estará em campo aí no time titular do Filipe Luís contra o Olympiacos nessa decisão interclubes da categoria. Enfim, mas assim, eu vou perguntar a você, o que você faria nessa situação? Encerraria qualquer tipo de negócio com os ingleses ou incluiria ou o Iago ou o Vitor Hugo de graça para ter o Carlos Alcaraz, além dos 18 milhões de euros? Então a operação é essa, 107 milhões de reais mais um jovem no negócio, ou o Vitor Hugo ou o Iago. O Flamengo nesse momento travou a negociação, deu um passo atrás, inclusive já comunicou aos ingleses que dessa forma não tem negócio. Entramos agora na nossa última notícia. O zagueiro Fabrício Bruno pode ser vendido a qualquer momento pelo Flamengo. Negócio com o Rennes da França está muito próximo de ser concretizado. Diferente da proposta do West Ham da Inglaterra, o zagueiro Fabrício Bruno, inclusive, já teria aceitado a oferta salarial. Alguma coisa aí na parte burocrática está evitando com que o negócio seja concretizado. Mas pelo que eu conversei com pessoas do Flamengo, não tem nada que dificulte uma saída do atleta para o futebol francês. E diferente do Wesley, o Fabrício Bruno não precisará de peça de reposição, porque o Flamengo está muito bem servido na zaga. Agora o Wesley não. O Wesley saindo, sendo vendido para a Atalanta, o Flamengo tem que correr no mercado até o dia 2 de setembro e trazer um lateral direito para disputar a posição com o Varela. O Fabrício Bruno saindo, nós temos Léo Pereira, Davi Luiz, Léo Ortiz e o zagueiro Cleiton, que está sendo trabalhado para o time principal. Bom, de hoje foi isso. Aliás, a gente ainda volta hoje. Eu já te faço um convite. Assim que o colombiano Vilmar Roldan apitar o fim do jogo, estaremos aqui para analisar a partida no nosso pós-jogo. E a gente quer falar de mais uma vitória do Mengão. Então, Flamengo, não me decepcione, hein? Vamos com tudo. Deixar a alma em campo, coração na ponta da chuteira, raça, amor e paixão. Vamos com tudo pela glória eterna. Hoje começa a caminhada do Mengão para o Tetra da Libertadores, porque o Mengão já é tri. O Mengão já é tri. Já está na prateleira dos clubes brasileiros tricampeões.
E não tem brasileiro tetra não, hein? E o Flamengo vai com tudo brigar por esse tetra. Vamos com tudo! Saudações rubro-negras. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!